Generais de combate em vez de diplomatas? Donald Trump, após a última rodada de negociações em Abu Dhabi sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e em Omã sobre o programa nuclear do Irã, decidiu mudar completamente as regras das negociações com a Rússia e o Irã. E, aliás, essa mudança pode ser benéfica para a Ucrânia. Em particular, o presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez, envolveu o comandante-chefe das forças americanas no Oriente Médio nas negociações com o Irã e tornou o ministro do Exército dos Estados Unidos o principal negociador para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Além disso, sabe-se que Aleksandr Grinkevich, comandante das forças do EUA na Europa, também esteve na última rodada de negociações em Abu Dhabi. Vocês devem ter notado que a delegação ucraniana agora é liderada pelo ex-chefe de inteligência Kirill Budanov e a russa por outro espião, Kostyukov. E os especialistas têm certeza de que isso vai mudar muito a dinâmica das negociações. Já que antes Vladimir Putin conseguia convencer Donald Trump e seu conselheiro Steven Witkoff de que a vitória da Rússia já estava próxima, que em breve Donbass será totalmente tomado pelos ocupantes, que a Ucrânia está condenada à derrota e assim por diante. E para nossa infelicidade, Trump acreditava nisso. Por exemplo, ele e seu vice-presidente disseram que a Ucrânia deveria entregar Donbass, pois os russos o tomariam de qualquer forma. Para eles, isso já era esperado. Agora é muito mais difícil convencer os militares daquilo que realmente não existe no campo de batalha. Bem, por exemplo, os militares veem perfeitamente que Kupiansk, por exemplo, não foi tomado pelos russos. Neste episódio, discutiremos as últimas notícias das negociações e como a nova tática de Donbass de Donald Trump pode influenciar as posições da Ucrânia e da Rússia. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, como muitos já devem ter notado, Donald Trump mudou sua abordagem nas negociações com a Rússia e o Irã. O presidente do EUA, pela primeira vez, envolveu o comandante-chefe das forças americanas no Oriente Médio nas negociações com o Irã e tornou o ministro do Exército do EUA o principal negociador. Após o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, agora os militares e não mais os diplomatas assumem o papel de negociadores. O almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central do EUA, responsável por todas as operações no Oriente Médio, pela primeira vez, na véspera, juntou-se às negociações entre os EUA e o Irã. Ele apareceu na reunião em uniforme de gala, como um lembrete do aumento da presença militar americana nessa região. E depois das negociações, ele foi junto com Witkoff e Kushner para o porta-aviões Abraham Lincoln, que atualmente está no Mar da Arábia. Ao mesmo tempo, o ministro do Exército do EUA, Dan Driscoll, continua desempenhando seu papel nas negociações sobre a guerra russo-ucraniana. Nesta semana, como se sabe, Driscoll tentou manter o diálogo com autoridades ucranianas nos intervalos entre as sessões. Ou seja, de fato, quando havia encontros diretos entre as delegações ucraniana e russa, os americanos não interferiam, mas entre as sessões era justamente Driscoll quem consultava os ucranianos. Além disso, nas negociações também estava Aleksandr Grinkevich. Este é o comandante das forças do EUA na Europa, que no final das contas pode assumir o comando das forças ocidentais, que podem ser posicionadas na Ucrânia para monitorar o PRI. Por sua vez, o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e o enviado especial Steven Witkoff equilibram-se entre ambos os complexos processos de negociação. E antes, era justamente nesses dois, Kushner e Witkoff, que Trump apostava suas principais fichas. Acreditando que tudo pode ser negociado se você falar a linguagem dos negócios e do comércio. Ambos são empresários e Trump sempre deixou claro sua preferência por diplomacia não clássica. A decisão de envolver líderes militares, talvez por causa de sua experiência em comunicações ou para sinalizar possíveis opções de ação mais duras, demonstra como exatamente a administração republicana virou de cabeça para baixo a tradicional política externa e diplomacia americana. E como você sabe, após as últimas negociações em Abu Dhabi, os militares americanos e russos até retomaram os canais de comunicação que haviam sido interrompidos em 2020 e um pouco antes da invasão em grande escala dos russos na Ucrânia. E nesse sentido é importante entender que Trump, especialmente depois do episódio com a Venezuela, decidiu que é muito mais eficaz mostrar força do que fazer diplomacia tradicional, apesar de alguns especialistas discordarem.
Eles dizem que, ao colocar líderes militares ativos em cargos diplomáticos, a administração Trump desvalorizou os diplomatas qualificados e os instrumentos da diplomacia em si. Isso favorece uma dependência excessiva dos militares na tentativa de resolver desafios de política externa, como se estivessem dando honra demais aos militares. Existem também diplomatas clássicos, e os defensores da diplomacia tradicional dizem que, de fato, é assim. Negociações são um processo complicado, é preciso realizar milhões de rodadas de negociações, depois reunir alguns grupos técnicos e assim por diante. E isso pode durar para sempre. Mas eu, pessoalmente, tendo um pouco para outra conclusão, eu gostaria de lembrar que os generais americanos, ou seja, os militares e não os diplomatas, participaram das negociações sobre o controle de armas com a União Soviética durante a Guerra Fria e isso trouxe resultados. Bem, aqui há outro componente também. O mesmo ministro do exército do EUA, Driscoll, atua como elo de ligação entre a Ucrânia e os EUA. Antes dele, aliás, era o Kit Kellogg que ocupava esse cargo. Em novembro de 2025, Driscoll foi subitamente designado para as negociações. As negociações naquela época chegaram a um impasse, e Dan Driscoll aproveitou uma viagem já planejada à Ucrânia como uma oportunidade para se encontrar com o presidente Vladimir Zelensky e outros altos funcionários do governo, militares e da indústria de defesa. Desde então, Driscoll participou de várias outras sessões de negociação, incluindo um encontro em Abu Dhabi. Nesta semana, o papel de Driscoll se consolidou em torno da função de servir como uma espécie de elo de ligação. Junto com Driscoll. Kirill Budanov I, e, novamente, acompanhe a cronologia, foi exatamente depois que a administração Trump decidiu mudar o vetor da diplomacia para envolver os militares. Após isso, Kirill Budanov foi nomeado chefe do gabinete do presidente e do grupo de negociação ucraniano. Então isso acontece. A imprensa escreve que o relacionamento atual da administração Trump com os ucranianos se tornou resultado da capacidade de Driscoll de manter o diálogo entre as sessões de negociação, assim como sua perspectiva militar como líder e ex-oficial do exército. Mas o que mais é importante aqui? Em Abu Dhabi, nas mesmas negociações de 4 e 5 de fevereiro, Dan Driscoll foi acompanhado pelo general americano Alexus Grinkevich, comandante das forças americanas e da OTAN na Europa, que ajudou a conduzir as negociações para restaurar o alto nível do diálogo militar entre os Estados Unidos e a Rússia. Como resultado, agora são exatamente os militares, e não os diplomatas dos três países, EUA, Rússia e Ucrânia, que estão em contato constante. Ou seja, como entendemos, o campo das negociações tomou um rumo completamente diferente. E como não lembrar, por exemplo, da avaliação da revista Político, que escreveu que essas negociações de paz são diferentes de todas as anteriores, porque o lado ucraniano e, o que é importante, o lado russo se tornaram mais construtivos. Bem, e os russos pararam de dar suas palestras pseudo-históricas, mas isso não é tudo. Para a Ucrânia, envolver os militares nas negociações só nos beneficia, isso é vantajoso para nós. Aqui, é claro, pode-se notar que isso significa que estamos muito próximos de uma solução técnica para o cessar-fogo, por isso foram envolvidos militares profissionais. Mas vou falar um pouco sobre outra coisa na exposição do ditador russo Vladimir Putin. A vitória da Rússia nesta guerra já está tão próxima que parece que quase já se pode tocá-la. E essa lógica Putin vinha colocando nos ouvidos de Steven Witkoff e Donald Trump há meses. Como lembram, Vladimir Putin e seus funcionários afirmaram repetidamente que na linha de frente na Ucrânia os russos têm a iniciativa estratégica. Todos lembram que Putin anunciou pessoalmente a captura de Pokrovska e Kupenska e recentemente Kupenska-Uzlovoy. Depois fica evidente que tudo isso é mentira. Putin fala que em breve, só mais um pouco, o Donbass será capturado e assim por diante e assim por diante. Mas todo o problema é que toda essa história também é apoiada pela liderança americana. O vice-presidente J.D. Vance prevê que a Rússia, de um jeito ou de outro, vai capturar todo o Donbass. Donald Trump, ao comentar imagens do desfile militar de Moscou, teria dito a assessores que o exército de Putin parece invencível e que também queria fazer um desfile militar. No final das contas, os Estados Unidos condicionam a concessão de garantias de segurança à Ucrânia a concessões territoriais. Vocês vão perder o Donbass de qualquer forma, então entreguem logo. E não é de se surpreender que Trump possa realmente acreditar piamente que Putin já conquistou tanto Pokrovsk quanto Kupiansk, Uzlovoy e mais um monte de cidades.
Ou seja, Trump nem olha muito para o mapa. Lembra quando Zelensky levou um mapa para ele para mostrar, olha, aqui está Pokrovsk e aqui está Kupiansk. Isso é uma mentira total. E além disso, Trump pode realmente não entender por que esses ucranianos são tão teimosos e não querem entregar esse pedaço de Donbass. Qual o problema? Não sobrou tanta terra lá? Mas os militares, como Driscoll e Grinkiewicz, entendem melhor o que significa entregar ao inimigo posições estratégicas e alturas fortificadas no Donbass. E com certeza os militares veem claramente que Kupiansk não foi capturada pelos russos e que o próprio exército russo também tem problemas e está longe de ser invencível. E é nesse estado de sobriedade que negociar é muito mais produtivo e, o que é importante, mais vantajoso para a Ucrânia. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode agradecer pelo nosso trabalho com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.